nome é Maicon, trabalho na capelania aqui do hospital, sou estudante de teologia e já há um ano estou aqui no hospital participando de um projeto da igreja que visa capacitar os pastores nessa área de capelania. A capelania desenvolveu um projeto chamado Lugar de Paz e esse projeto, na verdade, é mais do que um projeto, é uma ideia que nós queremos transmitir, passar para os pacientes, né? Porque os pacientes eles chegam aqui todos desesperados, tristes, muitos sem esperança nenhuma, né? E são doentes, estão abandonados, se sentem abandonados. E aqui nós tentamos apresentar para eles paz, né? E a gente acredita que paz, né, um lugar de paz, não é só aqui, nessa capela, nesse ambiente onde nós fazemos os nossos programas espirituais, mas paz é onde Jesus está. Então, lugar de paz é lá no quarto onde o paciente está internado, é aqui quando o paciente vem fazer as suas preces, é também na sua casa quando ele leva Jesus para a sua casa, quando recebe alta. Enfim, lugar de paz é um lugar onde Jesus está. Normalmente o paciente ele não espera encontrar isso aqui. Alguns que já estão habituados aqui com o hospital, mas quando eles chegam aqui, claro que eles vêm em busca dos tratamentos para curar seus problemas físicos. E eu sempre digo que quando eles chegam aqui, eles acabam tropeçando no Evangelho, né? Então, eles acabam tendo essa oportunidade de encontrar Jesus. E é uma oportunidade assim que a gente de vez em quando encontra pessoas que falam, olha, eu pensei que já tinha tudo na minha vida e aconteceu esse problema na minha vida e hoje eu percebo o porquê isso aconteceu. Porque hoje eu percebo que a maior necessidade da minha vida é de ter Jesus, é de, dar importância para as coisas de Deus. Então, quando essas coisas acontecem, a gente consegue entender realmente o significado desse serviço espiritual no hospital. Visto que já é um conceito hoje científico, a importância da fé, do trabalho da fé no tratamento dos doentes. Então a gente tenta valorizar a fé, a esperança aqui com os nossos pacientes também. Trabalhando da mesma maneira que Jesus trabalhava, né, usando os mesmos métodos que ele usou, se torna muito mais simples do que isso, porque é simplesmente você tratar as pessoas bem, olhar para as pessoas com um olhar diferente, saber que ali são pessoas que necessitam de algo a mais, que necessitam de carinho, de atenção, necessitam de amor. E então Jesus fazia isso com as pessoas, ele conseguia olhar e sentir misericórdia daquelas pessoas. Jesus tinha um carinho muito especial pelos enfermos, né? E Jesus ele sentia a necessidade de ir ao encontro dessas pessoas e ele oferecia, ele saciava as necessidades deles, né? O hospital tem esse mesmo trabalho. Aqui é um ambiente onde as pessoas vêm para solucionar os seus problemas físicos. Mas assim como Jesus solucionava os problemas físicos, mas também depois solucionava os problemas espirituais. E aqui nós temos esse objetivo. A gente não pode deixar uma pessoa ir embora aqui, bem fisicamente, mas sem ter tido a oportunidade de conhecer Jesus. Código aberto no ar aqui na sua TV Novo Tempo, nessa temporada de verão que a gente está num lugar diferente, você está vendo, e também numa temporada com um novo guia de estudos, está aqui na minha mão, olha, sobre discipulado. Você está acompanhando esse programa, essa temporada com a gente, e hoje a gente fala um pouquinho sobre o discipulado com enfermos, com pessoas que estão doentes. Bom, e para falar sobre isso eu não estou sozinho, não estamos só eu e você, temos os nossos convidados dessa temporada e eu começo apresentando ele mais uma vez, pastor Alberto Neri. Seja muito bem-vindo, pastor e psicólogo também, né? Mais uma vez a gente vai tocar num assunto crucial, que é a questão da saúde, tão importante para todo mundo, e eu estou feliz em poder participar disso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vai se sentir bem à vontade falando sobre esse tema hoje, né? Se a gente vai falar um pouquinho sobre a mente, etc., tá afiado, né? Espero que sim. Tá certo, ao lado do pastor Alberto Neri está ele, pastor Kênio Marinho. Seja muito bem-vindo, vindo diretamente de Cachoeira, na Bahia, não é? Isso mesmo, terra boa, terra quente, de povo animado, ali onde fica a Faculdade Adventista da Bahia. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Muito bem, você falou de Faculdade Adventista da Bahia, você trabalha lá, né? O que é essa faculdade também conhecida como IAN, é isso? Isso. O nome anterior dela era Instituto Adventista de Ensino do Nordeste. Ok. Com a vinda das faculdades para
para esse instituto, ela passa a se chamar então Faculdade Adventista da Bahia. Ok. E aí, lá nós temos muitos cursos, ao todo são 6. Então, administração, pedagogia, psicologia, fisioterapia, enfermagem e teologia. Tem uma gama de cursos para você que quer estudar um pouco mais, aprender, se profissionalizar, se tornar uma pessoa de sucesso no mercado. Para o pessoal que gosta de calor e quer fazer um desses cursos, é um bom lugar, né? Cachoeira na Bahia, pertinho de Salvador ali? Excelente lugar. Bom lugar é pouco, tá perto de Salvador, perto de Feira de Santana, perto da praia. Então é um lugar fantástico. Muito bem. Agora, eu ouvi boatos de que você traria alguns presentes pra gente aqui. Também tem presentes da Faculdade Adventista da Bahia para quem tá em casa, é isso mesmo? Trouxe sim, como a faculdade está lá na Bahia, o baiano gosta de dar presentes, o baiano gosta de receber pessoas. Eu estou sendo recebido aqui na Casa do Novo Tempo, no Código Aberto, e mais do que natural a gente dar presentes também. Eu trouxe aqui, olha só, alguns brindes da faculdade. A faculdade está fazendo aniversário esse ano e, como resultado disso, estão produzindo alguns brindes. Esse aqui é uma estrelinha que, na verdade, é um souvenir. Ela possui marca-textos. Eu trouxe 2, apenas não foi possível trazer mais. Eu quero dar esse aqui para você, que é o apresentador do Código Aberto. Olha só, você que está aí em casa pode ver aqui, está escrito Faculdades Adventistas da Bahia. É um marca-texto de várias cores aqui, né? Cada ponto uma cor. Isso mesmo, para você poder colorir bastante aí seu guia de estudo, né? E aqui então eu vou dar para a única mulher que está aqui nesse programa, nada mais justo, né? Para Bianca. Eu já estava pensando assim, pô, será que se eu comprar ele pode me arranjar algum? Legal, muito obrigada. Para os meus 2 outros amigos aqui, o Tonácio e o Pastor Nery, brotherzaços aqui, eu também quero dar esse presente que é a caneta da faculdade, que também tem um marca-texto e obviamente escreve. Tá aqui, queridos, para vocês, também fazendo referência à faculdade. Quem está em casa quiser saber mais sobre a Faculdade Adventista da Bahia, qual que é o site, Kênio? www.adventista.edu.br. Eu quero fazer uma referência especial ao internato. Se você digitar esse endereço que nós acabamos de dizer, /internato, você vai ver ali um novo site. E ali está escrito os 101 motivos para você estudar na Faculdade Adventista da Bahia. Rapaz, realmente vale a pena. Mais de metro aí, hein? Nossa, é muito, mas vale a pena demais. Muito bem, então está apresentado aí o Pastor Kênio, a Faculdade Adventista da Bahia. Tem prêmio para você também na hora do Código do Dia, você vai ficar sabendo o que é. Mas eu vou terminar de apresentar o nosso grupo aqui. Ao meu lado, Pastor Felipe Tonasso, vindo diretamente de São Paulo. Inclusive você deve conhecer porque o lugar onde ele trabalha, porque você assiste na TV Novo Tempo o programa Viva, que é feito lá na Nova Semente, né? Exatamente. O programa Viva é apresentado pelo pastor Kleber, né? São sermões das séries que fazemos lá. Então, quem assiste o Viva também trabalha na Nova Semente com a juventude. Então, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E quem assiste o Viva, tem como assistir o Viva ao vivo? Tem como assistir o Viva ao vivo. Aliás, fica o convite para você que está assistindo a gente aqui agora. Se você quiser conhecer, na Rua Cubatão, em São Paulo, número 77, ali pertinho do metrô Paraíso, o Brigadeiro. Vai lá todos os sábados às 5 da tarde e às 7 da noite. E nós temos 2 sessões ao vivo dessa gravação que vai ao ar para você, o Viva. Então você pode acompanhar com a gente lá e me conhecer também, a gente poder bater um papo junto lá. Falando em São Paulo, agora 25 de janeiro, foi aniversário de São Paulo, né? Então, exatamente. Nossa cidade querida, cidade da Garoa, diferente da Bahia, somos conhecidos pela Garoa. Então, mas para quem mora em São Paulo, fica o convite para conhecer a nossa comunidade. Muito bem. E por último, ela que é paranaense, Bianca Oliveira. Tudo bem, Leite? Muito obrigada mais uma vez. A oportunidade de estarmos juntos aqui para mais um estudo desse nosso guia. Muito bem. Estão todos apresentados aqui no Código Aberto. É o momento de você interagir com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Mande o seu abraço. Você já conheceu, de repente, as Faculdades Adventistas da Bahia? Fala como é que é lá. Fala, olha, eu gosto demais de lá, já estudei por lá e tal. Fala com a gente divulga isso nas redes sociais. Também, se você conhece a Nova Semente, pode falar disso também. Sim. Aliás, o site eu vou deixar divulgado. Então, meu abraço hoje vai para o pessoal que acessar o site. Então, www.novasemente.org. novasemente.org. Lá você vai conhecer a programação, poder ver nosso endereço ali. As séries de pregações também estão disponíveis lá. As fotos também. Fotos, tem tudo lá. Tem um material bem especial. Aproveitando que o pastor Tonasso mandou um abraço, então a gente manda um abraço agora nesse momento também para alguns telespectadores do Código Aberto. Eu tenho aqui a Dulce e o Hamilton Lessa, de Caldas Novas, Goiás. Também para o pessoal de São Luís do Maranhão. Tem alguns nomes aqui, o Clênio, a Andréia, as filhinhas deles, o irmão Jó, Vinícius, Diego, é um monte de gente de São Luís do Maranhão, Everson Moreira,
Valesca, Totó Bogeia, enfim, um monte de gente ali em São Luís do Maranhão. Um abraço para vocês. E também um abraço especial para o Edmundo Souza, que cedeu esse espaço aqui. A gente está gravando essa temporada de verão. Você está gostando aí? Obrigado, Edmundo, por ceder esse espaço para a gente e também para a família toda dele. Inclusive, até o violão que você usou esses dias foi emprestado aí, né? O Renan, a Dona Maria, o nosso produtor Thiago Ramos está lembrando aqui. Um abraço para todo mundo da família do Edmundo Souza. Bom, dados os abraços, vamos para o Código do Dia, que hoje, como eu falei, né, tem prêmio aqui, diretamente das Faculdades Adventistas da Bahia. Está aqui na minha mão, olha, a gente tem guia de estudos hoje, último Código do Dia dessa temporada, última chance de você acertar, está aqui na minha mão. A lição, o nosso guia de estudos, né, de jovens sobre discipulado, e também está aqui, olha, um DVD TNT, Tiros na Tentação. Rapaz, o negócio é bruto, né? Foi muito fantástico. Esse foi um DVD gravado numa série de palestras dadas em uma semana por um palestrante muito fantástico, Assad Bechara. Faz um trabalho muito legal na comunidade muçulmana, muito bacana. Legal. Então, e além do nosso guia de estudos, o DVD, tem essa camiseta aqui também, rapaz, olha só que beleza. Até coloca em você aí, Kenny, para ver como é que fica. Essa daqui é uma camiseta de edição comemorativa da Faculdade de Administração do IAN. Então, esse ano que passou, né, 2013, a Faculdade de Administração completou 15 anos e produziu essa camisa em comemoração e entregou para todos os alunos e professores. Eu tive o privilégio de usar. Tá em inglês, aí tá chique, né? Adventist College, olha só. É, um negócio internacional. E você vai ter o privilégio de usar essa camisa também. Olha só, você pode ganhar essa camisa e os nossos 2 outros prêmios, se acertar o código do dia que está na sua tela e diz o seguinte: sou aquilo que muita gente está buscando, sou aquilo que Cristo fez enquanto por aqui esteve andando. Com 4 letras eu posso alívio dar. E para facilitar, em espanhol, se você me usar, um padre vai te olhar. E aí, já sabe o que falar? Olha, o que será que é? Com 4 letras, tem a ver com o tema de hoje, dá alívio, Jesus fez. Em espanhol, um padre vai te olhar. Provavelmente tem a ver, né? Essa palavra é a palavra padre em espanhol. O Kenny tem falado espanhol nos intervalos. Você sabe o que é essa palavra? Não faço a menor ideia. Você sabe que eu não falo espanhol, não. Mas eu brinco de espanhol, né? Eu solto a boca assim, como está? Aí o pessoal acaba acreditando que eu falo alguma coisa. Mas... E se você em casa habla espanhol, vai poder falar um pouquinho, vai facilitar no descobrimento do código do dia. Então, se você acertar, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook Código Aberto, e está concorrendo aos nossos prêmios nesse que é o último código do dia dessa temporada. Então é a tua última chance, viu? Bom, então a gente vai para o nosso momento de estudo da Bíblia agora, e para introduzir esse momento, eu gostaria de que vocês pudessem fazer uma oração, você que está em casa, fazer uma oração juntamente com a gente aqui no Código Aberto. Pastor Kenny, pode orar por nós? Com o maior prazer. Senhor Deus que está nos céus, mais uma vez nos encontramos aqui para estudarmos temas tão fantásticos da Tua Palavra e queremos pedir a orientação do Espírito Santo para que extraiamos do texto sagrado somente aquilo que o Senhor intencionou e pelo Teu poder possamos aplicar isso na nossa vida. Pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que a gente estuda hoje aqui no Código Aberto é Discipulando os Enfermos. Esse é o nosso título e a gente vai direto para a Bíblia para saber, já que a gente está buscando imitar a Cristo, como é que Cristo se relacionava com essa questão das pessoas que estavam doentes enquanto Ele esteve aqui nesse planeta Terra. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículos 30 e 31. Mateus 15, 30 e 31. Quem encontrar pode ler, você está procurando em casa o texto também, Mateus 15, 30 e 31. Pastor Tonasso, pode ler para a gente? Vamos lá. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. Tem uma citação do nosso guia de estudos, que foi escrito pela escritora Ellen White, que ajuda a gente a entender um pouco melhor esse momento, esse ministério de Jesus, que diz o seguinte, está no seu guia de estudos também:
Durante o seu ministério, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Aonde quer que fosse, as novas da sua misericórdia o precediam. Por onde havia passado, os que haviam sido alvo da sua compaixão se regozijavam na saúde e experimentavam as forças recém-adquiridas. Multidões se juntavam em torno dele para ouvir dos seus lábios as obras que o Senhor havia realizado. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos, seu nome o primeiro proferido e seu rosto o primeiro que contemplaram. Por que não haveriam de amar Jesus e proclamar-lhe o louvor? Ao passar por vilas e cidades, era como uma corrente vivificadora, difundindo vida e alegria. Se Jesus gastou, de acordo com o que a gente pode ver nos relatos bíblicos, também de acordo com esse texto aqui do nosso guia de estudos, mais a curar, até mesmo do que a pregar, de que forma isso pode ser útil para a gente, já que a gente quer imitar a Cristo? Bom, eu começo pensando o seguinte: o Evangelho que Cristo trouxe, a boa nova, a boa notícia que ele trouxe, ela não tem a ver só com a salvação espiritual. Isso fica claro em Jesus, quando a preocupação dele, a gente tem estudado desde o início, é com a criança, é com a oração, com a palavra, mas ele também se preocupava com as dimensões do ser humano, né? A dimensão social, os relacionamentos, a emocional, o corpo, a saúde. Então, o Evangelho é boa nova para todo homem. Ele é o Evangelho que traz a boa nova para o homem completo. É Cristo refazendo todas as coisas, é Cristo salvando e redimindo toda a sua criação, não só o espírito, mas o corpo também. Então essa boa nova ficava clara em Cristo, essa boa nova vinha para quem sofria de dor, sofria com pecado, sofria de prisões emocionais, ele libertava todo mundo a todo tempo, né? Então, e naquele tempo de Jesus também, a doença estava ligada ao pecado, né? As pessoas entendiam que se um coxo estava naquela condição é porque ou ele pecou ou a família dele pecou, e Jesus veio trazer um alívio para essas pessoas, dizendo, não, peraí, vamos entender melhor essa situação, eu vou te trazer o alívio, tanto físico quanto espiritual, mental e etc. Quando a gente estuda a Bíblia sob esse enfoque, para muitas pessoas é uma surpresa. Tem gente que não espera que a Bíblia vá dar uma ênfase tão grande à importância da saúde e a conexão que ela tem com a espiritualidade. Então, essa noção holística de uma espiritualidade que engloba não somente o meu intelecto ou a espiritualidade pura, mas que engloba até mesmo a minha saúde, a minha noção de bem-estar, isso daí é algo que está na Bíblia, que entre os judeus era algo comum e que no cristianismo atual a gente perdeu um pouco, enquanto outras religiões são até conhecidas por isso. Se você for pegar o budismo, o hinduísmo, existe essa noção de uma maneira bem clara. Só que nós não podemos nos esquecer que o cristianismo também apresenta a mesma ideia, de uma maneira diferente do que outras religiões, mas qual é a ideia? De que espiritualidade, saúde, relacionamento com Deus e a minha vida aqui são coisas integradas. É tudo uma coisa, é o que você chamou de holístico, né? Não tem a questão, a minha vida espiritual, a minha vida física é uma coisa que está tudo interligado, né? A gente continua falando um pouquinho disso no próximo bloco e a gente também vai buscar responder a seguinte pergunta. Bom, já que Cristo fez esse ministério da cura, etc., então quer dizer que a gente tem que ter um momento de curandeiro, assim, na nossa igreja, esse negócio de vamos curar todo mundo, é isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Você que está acompanhando a gente no Código Aberto, está com essa dúvida? Fica ligado, a gente faz um rápido intervalo, voltamos já. Código Aberto de Verão de volta nessa temporada sobre discipulado. Hoje falando sobre o discipulado entre os enfermos, as pessoas que estão doentes. A gente comentou um pouco disso no último bloco, falamos que Jesus curava muito durante o seu ministério aqui nesse planeta Terra. E antes da gente continuar a nossa discussão, nós vamos diretamente a Brasília com o pastor Manolo Damasio, que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor esse tema que a gente está estudando juntamente com você hoje aqui no Código Aberto. Pastor Manolo, é com você. Na perspectiva de Jesus, a salvação não se restringia apenas a questões espirituais. Ainda que seja muito importante a aceitação de uma mensagem e a gente lidar com o erguimento dos indivíduos no que diz respeito ao seu espírito,
Na perspectiva de Jesus, a salvação também abrangia o seu corpo e a sua mente, o indivíduo como um todo. Por isso ele gastou tanto tempo e até mais tempo do que pregar e ensinar, lidando com as pessoas que sofriam. É interessante o trato que Jesus teve com as pessoas que cruzaram o seu caminho e as pessoas a quem ele buscou em casa, nas ruas, nas vielas, na tentativa de demonstrar que o Senhor tem uma atenção toda especial dispensada àqueles que sofrem. Ainda mais com o conceito comum que havia na época de que a doença e o sofrimento eram um resultado do desagrado divino. Ele veio mostrar justamente o contrário. O sofrimento é consequência do pecado, da injustiça que impera. E a forma como Jesus discipulou as multidões e os seus mais próximos mostra o trato que ele tinha com as pessoas que sofriam. Atender as pessoas dentro das suas reais necessidades, seja qual a natureza for essa necessidade, faz parte do processo de discipulado que Jesus implantou e nos mostrou como um modelo e um roteiro a ser seguido. Eu entendo que a gente tem muito o que discutir sobre isso e muitas ideias podem surgir, mas no fim das contas, o nosso papel ao salvarmos e contribuirmos com a salvação das pessoas é lidarmos com as suas questões, as questões que influenciam o seu bem-estar e a sua felicidade. Obrigado, pastor Manolo, mais uma vez pela sua participação aqui no Código Aberto, falando aí sobre o Ministério da Cura. E no último bloco, a gente comentou um pouquinho, né, sobre essa questão que envolve a cura dentro da igreja, como ministério, se isso é uma coisa importante, se não é. Bom, aparentemente a gente entendeu que é importante, porque Jesus fez isso, a gente está tentando imitar Jesus, isso precisa acontecer também no nosso dia a dia como discípulos. Mas aí eu fico com uma dúvida, talvez pode ser a dúvida de quem está em casa. A gente precisa ter então um momento meio, sei lá se eu posso dar esse nome, curandeiro assim na igreja, em que milagres acontecem, pessoas são curadas dos seus males. É isso mesmo que a Bíblia está falando que a gente deve fazer? É por aí? Eu acho que a cura é algo muito importante e Deus pode se manifestar através da cura, mas ela não pode ser um fim para as coisas. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu momento e na igreja, não sei, eu nunca fui, nunca vi isso assim tão de perto, alguma pessoa sendo curada, um paralítico levantar na hora, eu nunca vi. Mas creio que Deus pode agir sim dessa maneira, mas o inimigo também pode agir. E muitas denominações, muitos segmentos religiosos usam isso como um fim. E aí eu acho que surge o problema, né? O grande problema de usar como fim é porque o fim do cristão é Cristo. Né? A finalidade da busca pelo discípulo, do discipulado, é Jesus, é ser formado homem, mulheres, seres humanos igual a Cristo, seres humanos semelhantes a Ele. E o milagre tira isso do foco. Né? Quando eu busco a Deus como meio para a minha alegria, como meio para uma realização externa, eu estou usando Deus como ídolo. Ele está se tornando quase que um meio onde sem Ele eu não consigo chegar naquela alegria. O discipulado fala de Cristo como a minha alegria, de Cristo como o fim. E talvez o meio seja a cura, talvez o meio seja uma instrução de saúde em que eu possa discipular alguém por meio das instruções que a Bíblia já tem, que a Bíblia já revela, e eu posso curá-lo com tantos tratamentos naturais que existem hoje que podem ajudar as pessoas a conhecer a Deus através de instruções que a própria Bíblia tem, que até vocês podem falar um pouco melhor que eu. Mas eu creio nisso, Deus como um fim. Uma coisa bacana que você disse aí é que as pessoas vão à igreja hoje em busca da bênção de Deus e não do Deus da bênção. Exatamente. Então, realmente, Deus deixa de ser o fim para ser o meio. Isso é muito sério. No método de Jesus, Jesus utilizava a cura como uma forma de aliviar o sofrimento do homem. Ele ia atender as necessidades para então falar do cerne do Evangelho, que era Ele mesmo, né? Como o caminho, a verdade e a vida. Jesus não ia ali para curar e ponto final. Ele aliviava para que a pessoa tivesse condições a partir dali de ouvir a salvação que estava implícita nele mesmo. Nosso guia de estudos, inclusive, só citar aqui, depois a Bianca fala, acho que o pastor Alberto quer falar alguma coisa também, é uma citação que diz assim no nosso guia de estudos: por meio da cura física, ele, Jesus, efetuou transformação espiritual, ou seja, não só transformava o físico, mas também ansiedades e coisas que afastavam a pessoa de Deus, como o pastor Alberto falou no último bloco, é uma questão holística, né? Tudo misturado. Então, a questão física estava ligada à questão espiritual, ou seja, o relacionamento da pessoa com Deus também era restaurado nesse momento, né? Quer falar? Era justamente isso que eu ia abordar agora no comentário, porque se a cura for um fim, a gente perde o foco de Cristo, e quando a cura não vem?
a gente acaba, a vida acaba, a crença acaba, tudo acaba. Não, então Deus não traz só a cura física, Ele traz a cura da alma e nos dá muito mais do que a cura física. Ele nos dá a vida eterna, uma esperança de que mesmo nessa vida, se a gente não for curado, vai existir a cura eterna, né? E a religião, ela é utilizada hoje em dia, ela pode ser tanto um meio para a pessoa obter saúde, mas ela também é utilizada, infelizmente, como uma forma das pessoas ficarem doentes. Às vezes não é nem proposital, mas a maneira como a religião é apresentada, ela causa culpa, ela causa aí uma série de emoções negativas e a pessoa acaba adoecendo emocional e fisicamente. Então a gente tem que olhar por esse lado. E tem um outro aspecto também, é que normalmente quando a gente fala em cura, a gente pensa no ato em si. Né? Estou doente, não estou mais, isso é cura. Mas a cura, ela é um processo também. Sim. Então o Felipe tocou nesse ponto. Quando você ensina uma pessoa um estilo de vida diferente, hábitos saudáveis, tanto hábitos que têm a ver com a sua saúde física quanto emocional, quando você aconselha alguém, às vezes para procurar um determinado profissional, em tudo isso está presente a cura. Então, quando eu estou discipulando um enfermo, e seja qual for essa enfermidade, das mais simples à mais grave, eu posso fazer isso de diferentes formas. Até eu conversando com você, eu posso estar ministrando a cura, usando uma expressão mais teológica. É interessante isso que você falou, porque então a gente entende, você em casa pode estar começando a entender isso. Então a cura física, que também envolve a questão espiritual, não é unicamente essa que a gente às vezes vê, né? O Tonás está com problema no joelho, põe a mão, ora, sarou. Não, você falou, né? Vai além disso, né? É você passar orientações de saúde. É um médico que faz com que uma pessoa aos poucos vá melhorando. Não é às vezes pode ser imediato, como acontecia com Jesus, e às vezes acontece, mas às vezes pode ser processual, acho que é essa a palavra, né? Gradual. Jesus, quando ele chamava as pessoas, você se lembra daquele texto famoso? Eu gosto muito desse texto. Ele fala: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, né? Vamos trocar pelas palavras de 2013. Está estressado? Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Porque uma pessoa que está com fome, que está doente, que está estressada, ela não tem condição de entender as verdades espirituais. Então, Jesus nunca enxergou como o grego enxergava, a matéria má, esse dualismo, né? E a alma boa. Para Jesus, você é uma alma vivente, você é um ser humano, você é holístico, você é integral. E hoje existe um grande debate nas teologias da missão integral, por exemplo, que a gente ouve e estuda, que é para debater o quanto do que eu faço como saúde, ou como cura, ou como acompanhamento de um enfermo, é discipular, é evangelismo, ou eu só faço porque é justo? Eu faço porque Cristo mandou, então eu faço, eu te dar pão, eu te sarar suas dores, eu aliviar a sua depressão. Isso é também evangelismo? Cristo mostrou que quando ele cuidava dessas necessidades, ele tinha um ponto maior, sempre. Só que essa discussão não vou ser eu que vou resolver aqui. Se eu estou dizendo que existe, é porque existem várias linhas que dizem que fazer uma coisa é estar fazendo as duas. E outras dizem, não, nós temos que proclamar. Eu creio que para Cristo, o ser humano era salvo totalmente. 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 Uma coisa muito interessante agora me veio à mente. No ano passado, julho de 2013, nós saímos com um grupo de universitários para uma aldeia indígena, para uma aldeia nativa, lá na Ilha do Bananal, no estado do Tocantins. E nós chegamos lá e fizemos uma série de ações e não pregamos a Bíblia. As ações eram literalmente de auxílio físico e mental. Então nós trabalhamos ali para organizar a aldeia, porque ela estava com uma série de coisas depredadas. Trabalhamos educação ambiental, trabalhamos cuidados fisioterapêuticos ou fisioterápicos e primeiros socorros, cuidados de enfermagem. Trabalhamos nisso durante 2 semanas. No final da segunda semana, quando eu fui me despedir do cacique, ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu quero dizer 2 coisas para o senhor. Daquele jeito do português bem pobre, né? Ele disse: pastor, eu quero dizer 2 coisas para o senhor. O primeiro, eu quero o seu Deus aqui nessa aldeia, porque o seu Deus cuida da gente. O seu Deus, ele cuida da gente. Eu quero o seu Deus aqui na aldeia. E o meu filho quer ser pastor igual a vocês, porque ele quer servir esse mesmo Deus que vocês seguem, porque esse Deus cuida da gente. Isso é evangelho. Então, no momento em que nós chegamos lá para cuidar das necessidades deles, eles perceberam na nossa ação, e que não foi nem um pouco proposital nesse sentido, o Deus que nós seguimos, o Deus que nós aguardamos. Nós não abrimos a Bíblia. Isso é fantástico, é um método de Cristo.
Agora eu quero que você abra a sua Bíblia também nesse momento. O pastor Tonossi chegou a tocar nesse ponto e eu quero que você leia agora sobre o que você, de repente, está em casa, você está sofrendo, você tem um problema físico ou um problema psicológico, você está estressado ou você está angustiado e faz tempo que você não consegue encontrar uma solução e você às vezes pode estar vendo a gente falar sobre cura e etc, e você fala assim, eu não quero curar os outros, eu quero a cura para mim também. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, você pode estar procurando em casa, a gente também está procurando aqui. Bianca, já encontrou? Já. Pode ler para a gente? 1 Pedro 5, 7. Isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem uma citação que eu vou transformar numa pergunta também, porque a gente tem aqui pastores, mas a gente também tem 2 psicólogos aqui, né? O pastor Alberto e o pastor Kênios também são psicólogos. Eu vou fazer a citação, a pergunta, e vocês não vão responder nesse bloco. A gente vai segurar a resposta para o próximo bloco, mas é o seguinte, a citação do nosso guia diz assim, a ansiedade predispõe alguns aos problemas de estômago. A preocupação provoca distúrbios do sono. A ira incontrolável é um dos fatores das doenças do coração. Ao ensinar as pessoas os princípios de saúde mental, devemos destacar a importância de confiar em Deus, naturalmente levando-as ao compromisso espiritual pessoal e ao pleno discipulado. E a pergunta é a seguinte, é isso mesmo? A mente tem esse poder sobre o corpo? É um negócio meio, né? A mente faz com que você tenha outros problemas no seu corpo. Será que é isso mesmo? Faz sentido? Será que algumas coisas que você pode estar passando não tem ligação exatamente com o seu estômago, o seu coração ou outro órgão, mas tem a ver com a sua mente? O que Cristo pode fazer por você nesse caso? Fica ligado, o Código Aberto faz um rápido intervalo e volta já. Código Aberto de Verão de volta, hoje falando sobre o discipulado entre os enfermos, as pessoas doentes. E no último bloco eu levantei uma questão aqui, falando que alguns problemas físicos, como, sei lá, problemas do estômago, problemas no coração, eu até falei um outro aqui também, distúrbios do sono, às vezes tem ligação muito forte com a mente, pelo menos é o que a nossa citação do nosso guia de estudos fala. E nós temos 2 psicólogos aqui, tanto o pastor Alberto, o pastor Kenny também são psicólogos. A mente tem esse poder mesmo sobre o nosso corpo? Não somente tem, mas como tem de 2 formas, pelo menos. Tem aquela questão física mesmo, porque aí dependendo de um desequilíbrio na questão de neurotransmissores, hormônios, etc., então você agora está enfermo e isso aí vai dar origem a algumas enfermidades emocionais. Como tem a questão que às vezes está tudo certo ali no equipamento, só que a maneira como você interpreta os fatos da sua vida e as pressões com as quais você lida, elas levam ao adoecimento. Não dá para a gente dizer que é a pressão em si, porque cada pessoa lida de uma forma. Às vezes você tem no mesmo local de trabalho, por exemplo, 10 pessoas fazendo a mesma coisa e uma adoece. Então, o problema é o trabalho? Não necessariamente, mas cada um lida de uma forma. Isso tem a ver com cultura, com criação, com uma série de coisas. Agora, é fato que elas influenciam. E se você der um Google aí no tema, por exemplo, espiritualidade e saúde, ou doença e espiritualidade, você vai encontrar milhares de referências sobre esse assunto e, inclusive, de pesquisas que comprovam assim, claramente a ligação de uma coisa com a outra. Kenny já viveu esse tipo de situação? Já tratou alguém nesse sentido de que a pessoa estava sofrendo de algum problema físico, mas a questão era mental mesmo? Sim. Como pastor dos universitários, uma das áreas que a gente trabalha dentro da faculdade é o pastoreio da clínica universitária. E lá na clínica eu trabalho como pastor e também como psicólogo. E eu atendi o caso de uma paciente uma vez, ela estava com queda nos cabelos. E realmente, ela estava com uma queda vertiginosa, era assustadora. E o fundo era completamente emocional. Então, a gente dá o nome disso de psicossomatização. Quando você começa a apresentar no corpo
problemas que surgiram inicialmente na sua mente. Mas não faz sentido, André, você pensar o seguinte: Cristo, ele vem, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. E vida exuberante, vida plena, vida abundante, né? Vida em abundância. Essa vida em abundância não pode ser vivida com um corpo, que é a criação de Deus, vivendo nos 50% da sua capacidade, ou 30%, né? Então ele veio para restaurar todas as coisas. É legal você lembrar que Cristo, ele trazia em si a mensagem do reino de Deus. É legal tocar nesse assunto aqui, porque ele veio trazer uma boa nova, o reino de Deus chegou. Então, por onde ele passava, ele ia curando, e os milagres, ele diziam o seguinte: quando ele tocava um cego, não era só assim, olha, eu tenho poder para curar, porque a profecia dizia que eu viria com o poder de cura. Não, ele estava dizendo, olha, por onde o reino passa e o rei passa, as coisas vão voltando no lugar. A ordem vai se restaurando, o caos volta a ter ordem. Então, você tem direito a enxergar, você tem direito a ser perdoado, você tem direito a caminhar. Por quê? Porque eu te criei a minha imagem e semelhança. Então essa cura que ele quer trazer é uma restauração da imagem dele nas pessoas. E isso tem tudo a ver com saúde. Essa vida em abundância só é vivida quando o teu corpo está bem, tua mente está boa e teu espírito, né, tua parte espiritual, que a gente não divide, mas entende como esse relacionamento, ele está vivendo plenamente. Tem uma escritora norte-americana que a gente gosta bastante, pelo menos eu, que é a Ellen White. E ela diz que, justamente o que o Alberto falou, que a maioria das doenças surgem na cabeça mesmo, né? E esse mundo que a gente vive, esse mundo louco, corrido, estresse, é a doença do século, né? A depressão é a doença do século. Inclusive, alguns dados do ano passado da Organização Mundial da Saúde revelaram, pelo menos, que 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. E a depressão, assim, por coisas que você não entende, às vezes. É um probleminha na família, aquilo vai ampliando, a pessoa acaba ficando enferma, conquistando até um câncer, alguma coisa mais grave. Né, muito. A depressão, por exemplo, que pode ter tanto causas internas, né, como eu mencionei, como os fatores ambientais para dar origem a ela, mas ela é terrível no sentido espiritual, porque ela tira, inclusive, a sua energia, a sua condição necessária para entender e para buscar esse auxílio. E algumas pessoas se sentem até piores, assim, um cristão com depressão, ele se sente mal porque ele acha que ele ainda por cima está errado, que ele ainda está longe de Deus, porque ele não está buscando, mas na verdade ele está enfermo. Então é bom que as pessoas saibam isso, para pelo menos tirar essa carga de culpa, para a pessoa entender que não é só a oração que vai curar a depressão dela, que às vezes ela vai precisar de um remédio, às vezes ela vai precisar de uma terapia, mudar o estilo de vida. Então, quando a gente tem essa noção, eu acho que isso ajuda no processo de cura. Tanto é que a gente vê na Bíblia, a gente está falando disso aqui em 2014, mas a Bíblia já diz isso há muito tempo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, fala exatamente dessa ligação entre a mente e o corpo. Provérbios 17, 22, você consegue encontrar aí na sua casa? Pode procurar no seu smartphone, no computador, ou se você está com a Bíblia nas suas mãos, pastor Tonasso, pode ler para a gente? Provérbios. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É exatamente disso que a gente está falando, e Salomão já disse isso há muito tempo, né? Sim. É legal a gente estar tocando nesse assunto em relação ao discipulado, trazendo luz aí ao tema da lição num contexto mais geral, porque é nesse momento de fragilidade do coração, quando ele está fraco, quando ele está às vezes adoecido, quando o teu corpo está adoecido, é que se abre uma porta imensa para que o evangelho também chegue. A gente aproveita muito esse momento no sentido de entender que a pessoa está fragilizada, porque ela entende que ela precisa de uma esperança. Vocês percebem que as pessoas procuram a Deus sempre no momento de dor ou de doença? Olha, eu preciso que Deus atue, mesmo que eu não creia. Então, nesse momento é um momento muito bom para que você aponte para ela o caminho de Cristo. Quando você visita um doente no hospital, já pude fazer isso algumas vezes, né? Visitar as pessoas no leito e pedir, posso orar? Posso ler um texto? Uma promessa simples que você leia, uma oração, aquela pessoa está aberta para receber. Então, discipular pessoas também, o enfermo, eu acho que é ter esse momento como um momento em que Deus, ele às vezes até permite, não vou dizer que Deus age assim sempre, mas às vezes, como a Bíblia já diz, até permite uma fragilidade humana para que a salvação aconteça de uma forma que a gente não entenda. Como o nosso tempo passa voando aqui no Código Aberto, a gente tem mais 3 minutos e eu gostaria de terminar falando de um assunto importante nessa questão da cura, que é o seguinte: você começou a introduzir isso na sua fala. De repente a gente tem gente que está em casa, talvez a gente já tenha passado por isso, que a gente está falando de cura, de
de Deus operar um milagre físico também na sua vida, ou uma transformação, e a pessoa fala, olha, vocês estão falando disso, mas faz anos que eu estou numa cama. Eu conheço um monte de gente que está nessa situação, a pessoa acredita em Deus, às vezes a pessoa não acredita em Deus, mas começou a acreditar, já pediu a cura várias vezes e isso não acontece, e a pessoa fica se perguntando, tá, mas por que eu estou buscando a cura? Eu peço para Deus, eu tenho tentado mudar os meus hábitos, tenho feito algumas coisas e a coisa não acontece. O que está acontecendo de errado? Que respostas que a gente encontra na Bíblia que pode ajudar a gente em momentos como esse? Eu tenho um versículo aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês antes e depois eu quero chamar esse versículo. Vocês têm alguma resposta para quem está em casa e está com essa dúvida? Por que a cura não acontece comigo? Eu já estou pedindo isso faz muito tempo. Eu creio que Jesus Cristo ele vem para trazer a vida eterna também. Nem sempre a gente vai entender as coisas desse presente, desse mundo presente, esse mundo pecaminoso. Porque Deus pode te curar, você pode viver mais 70 anos, mas depois você vai morrer e tudo vai acabar. Então ele vem com uma promessa muito mais além, ele vem com a promessa de vida eterna. Então é isso que tem que ficar no nosso coração e é isso também que tem que encher a nossa boca quando a gente vai falar com um enfermo. Às vezes ele está na cama, está padecendo de saúde, mas o problema maior dele é interior. A doença maior, a que consome, é espiritual. É algo que realmente faz até que o corpo dele adoeça mais rapidamente. Então, acho que esse lance de vida eterna é muito importante. Pastor, queria comentar? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que estava enfermo no objetivo de consolar, e você sai dali consolado. Você sai dali mais fortalecido na sua fé. O processo de cura, segundo a Bíblia, e de discipulado para os enfermos, ele passa por duas questões, imagino eu. A primeira delas é a fé. Tiago nos convida a colocar a mão sobre o enfermo e orarmos com fé, pedindo a Deus que o cure, inclusive colocando óleo sobre sua fronte. Mas há um segundo aspecto que deve ser ressaltado. Deus é quem age, é Deus quem decide curar ou não. E os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Nós temos na Bíblia, por exemplo, um caso em que Cristo foi para a cura e perguntaram, Senhor, por que ele está assim? Ele disse, para que se manifeste a glória de Deus. Os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. E ele muitas vezes utiliza a própria doença. Ele não deseja isso para nós, mas ele utiliza com um propósito maior, o de salvar aquele que está e aqueles que estão à sua volta. Eu quero terminar esse momento lendo um verso bíblico com você em casa, para que essa resposta possa vir diretamente de Deus para o seu coração. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. E a gente vai terminar esse nosso momento falando exatamente desse verso. E depois o pastor Kênio dá uma mensagem diretamente para o seu coração. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Pastor Tonás, pode ler para a gente mais uma vez? E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quem está falando isso é Paulo. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse isso de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas também, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é então que eu estou forte. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Talvez você esteja se sentindo fraco. Que lindo esse verso. Talvez você esteja buscando a cura e não está encontrando. Mas não deixe de buscar a cura. Porque como a gente comentou em vários momentos, a cura pode ser que não aconteça aqui nesse planeta Terra, pode ser que aconteça e essa seja a vontade de Deus. Mas o que Ele mais quer é ter um relacionamento contigo para que você seja forte e consiga chegar àquele lugar que, em 2 Coríntios também diz, aquele lugar que você ainda não vê, que é a Canaã Celestial. É um lugar onde você nunca mais vai sofrer e todas as coisas vão ser felizes para sempre. Bom, nosso momento, como eu digo, passa voando aqui. A gente teria muito mais coisas para poder falar para você que está aí em casa, mas a gente vai ficando por aqui. Quer dizer, a gente ainda tem o pastor Kênio, a gente tem a revelação do Código do Dia, mas a nossa mensagem nesse momento vai terminando por aqui da discussão do tema. E agora eu quero terminar e mostrar o Código do Dia para você, revelação do Código do Dia. Os nossos prêmios estão aqui na minha mão, DVD diretamente da Faculdade Adventista da Bahia,
de uma semana de oração com o pastor Assad Bechara, muito bacana, nosso guia de estudos e também uma camiseta, tá aqui na minha mão, olha só. Última chance, último código do dia dessa temporada sobre discipulado. Se você souber a resposta, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E o código diz o seguinte: sou aquilo que muita gente está buscando, sou aquilo que Cristo fez enquanto por aqui esteve andando. Com 4 letras eu posso alívio dar. E para facilitar em espanhol, se você me usar, um padre vai te olhar. E aí, já sabe o que falar? 4 letras, tá facinho, a gente falou essa palavra várias vezes no programa de hoje. Pastor Kenio, que falou um pouquinho de espanhol aqui, como é que se chama um padre em espanhol? Acho que isso vai resolver esse nosso mistério de hoje, do Código do Dia. Ó, o padre se chama cura em espanhol. Olha só, então cura também chama padre cura. E também tem a ver com o nosso tema de hoje, cura, né? Sim. Se você respondeu cura, você está concorrendo aos nossos 3 prêmios de hoje no Código do Dia. Bom, e agora o pastor Kenio vai falar diretamente com você. Eu quero conversar com você que está assistindo esse programa aqui na TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por um problema, por uma enfermidade, ou quem sabe é você que está assistindo o que está passando. Eu quero dizer algumas coisas para você. A primeira delas, Deus tem visto você. Deus tem visto a pessoa que está sofrendo e que você conhece. Não só Deus tem visto, mas Deus tem ouvido também. E saiba que o maior desejo de Deus é ver você, é ver a pessoa que você conhece, que você ama, que você tem contato, feliz. Deus tem grandes sonhos, tem grandes planos para você. Em algum momento, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser na sua vinda, Ele lhe trará todas as respostas. Por falar em respostas, vamos conversar com Ele, buscando nele alívio para tudo aquilo que vivemos hoje e, acima de tudo, a certeza de que nele podemos descansar? Feche os seus olhos. Querido e bom Deus, ao estudarmos a lição de hoje, descobrimos que há um Deus no céu que se preocupa conosco em todas as esferas da nossa existência. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos olha como um todo, que o Senhor cuida de nós em todos os aspectos dos quais necessitamos. Queremos pedir a Ti, Deus querido, que pelo Teu poder, pessoas possam ser curadas, restauradas, possam ter restabelecidas as suas vidas, as suas rotinas, mas segundo a Tua vontade e pela Tua honra e mediante a Tua glória. Que acima de tudo, o Teu poder seja manifestado e que a vida destas pessoas, ao serem atingidas por Ti, possam revelar o grande Deus que Tu és e a salvação vindoura através de Cristo Jesus. Pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Código Aberto de hoje vai ficando por aqui, que a gente espera que Deus tenha falado ao seu coração, tanto para você buscar a cura, quanto para levar a cura a outras pessoas. Se envolva num ministério de visitação, para levar conforto e orar com as pessoas em hospitais, em outros lugares onde precisam da presença do Senhor. A gente fica por aqui e voltamos na semana que vem. Abro a janela, vejo o dia amanhecer. Sol no horizonte faz a escuridão desaparecer. Mas um dia vai começar e a noite vai terminar. Como um sol na minha vida és, me aquece, faz brilhar a luz. Mas um dia vem, quero entregar minhas horas ao Senhor Jesus. Tanta coisa pra saber ou escolher fazer. O tempo me pergunta o que vem